Tecnologia e hoje eu e minha amiga Thaili Miranda iremos abordar sobre um tema bastante relevante dentro das geociências: o papel das mulheres no processo do entendimento da história da Terra. Durante séculos, a ciência foi um espaço dominado essencialmente por homens. Por muito tempo, as mulheres foram proibidas do acesso ao conhecimento, sendo limitadas apenas às práticas do cuidar e do servir, enquanto os homens lidavam com trabalhos que exigiam força e conhecimento, podendo ser cientistas, geólogos, paleontólogos ou qualquer outra profissão que desejassem. Essa restrição marcou a história da ciência ocidental, onde as características femininas eram descredibilizadas e tidas como motivo de inferioridade ou incapacidade, as proibindo assim de frequentar universidades e causando um atraso imenso na participação delas na história da Terra. Com o passar dos anos, as oportunidades começaram a surgir, seja devido à ausência do papel masculino nas academias por conta da guerra, ou por incentivo de algum parente influente no meio acadêmico. E muitas dessas mulheres, que geralmente eram de classe alta, começaram a frequentar e se interessar pela área científica. Entretanto, as dificuldades e o preconceito perduraram. Muitas ainda eram descredibilizadas, proibidas de participar das campanhas de campo e, em sua grande maioria, eram designadas aos trabalhos considerados chatos pelos homens, geralmente aqueles trabalhos para catalogar e classificar espécies e fósseis. Por muito tempo, o legado nas ciências geológicas apresentou deficiência de modelos femininos, mas apesar das dificuldades, muitas mulheres resistiram e construíram um acervo de conhecimento, e é sobre essas mulheres que vamos conversar hoje. O primeiro nome não poderia ser diferente: Mary Anning, considerada a pioneira na paleontologia e a maior fossilista já conhecida. Você sabia que ela começou a coletar fósseis ainda quando criança e fez descobertas que ajudaram a entender a extinção dos dinossauros? Por influência do seu pai, aprendeu a reconhecer e a coletar os fósseis presentes nas rochas, despertando seu amor pela área desde pequena. Foi com suas andanças e curiosidades que Mary Anning fez descobertas inéditas na paleontologia. Aos 12 anos, passou meses escavando um fóssil, o qual anos depois foi reconhecido como ictiosauro, um réptil aquático extinto antes dos dinossauros. Descobriu também o esqueleto de um plesiosauro, um réptil extinto no Jurássico, que apresentava pescoço longo e dois pares extensos de nadadeiras, que por falta de conhecimento foi considerado como um fóssil falso pela comunidade e somente depois de um extenso debate da Sociedade Geológica de Londres foi reconhecido e nomeado. Outras descobertas suas foram o primeiro fóssil de pterossauro e copólitos dentro de pedras do bezoar, identificando pequenos esqueletos neles e desenvolvendo a classificação metódica para as espécies de animais. Todas as suas pesquisas foram autônomas e sem fornecimento de recursos ou incentivo, e por muitos anos não levou os créditos merecidos, tendo suas descobertas publicadas por outras pessoas por muitas vezes. Outro grande nome foi Florence Bascom, uma cientista que se tornou uma das primeiras mulheres doutoras em geologia nos Estados Unidos. Realizou estudos de campo, participou também de organizações profissionais ao conduzir mapeamentos e pesquisas como assistente de geologia. Bascom era especialista em cristalografia, mineralogia e petrografia. Sua primeira contribuição foi em sua dissertação, na qual ela mostrou petrograficamente que rochas anteriormente consideradas sedimentos eram fluxos de lavas metamorfizadas e publicou mais de 40 artigos de pesquisa, incluindo o SGS. Isabella Carli é outro nome que concluiu seu bacharelado, mestrado e doutorado em físico-química. Contribuiu essencialmente na determinação da estrutura tridimensional de moléculas, utilizando a difração de raio-x e a de elétrons, além de implementar o método de adição simbólica para revelar a estrutura molecular. Carli foi a primeira a publicar a estrutura de muitas substâncias orgânicas e inorgânicas complexas, incluindo esteroides, alcaloides e principalmente os peptídeos, compostos de aminoácidos. Ganhou diversos prêmios e, dentre eles, usou a matemática complexa para desenvolver métodos diretos de análise de estruturas de cristais. Esse trabalho rendeu o Prêmio Nobel de Química em 1985. Para dar continuidade, não podemos deixar de falar de Ian Lehman, que foi uma geodesista e sismóloga que revolucionou os estudos de terremotos em 1936, ao analisar dados sísmicos de ondas P. Revelou que o núcleo da Terra não era constituído apenas de material fundido, ou seja, havia um núcleo interno com propriedades físicas diferentes da do núcleo externo. Anos depois,
conseguiu seus próprios observatórios sismológicos na Dinamarca e Groenlândia. Além disso, foi presidenta da Federação Sismológica Europeia e da Sociedade Geofísica Dinamarquesa, além também de ganhar uma medalha de ouro da Royal Society em 1965. Mesmo aposentada, trabalhou em 1953 nos Estados Unidos, com foco na crosta e manto superior da Terra, o que permitiu a extraordinária descoberta de uma descontinuidade sísmica entre camadas do interior da Terra, que recebeu o nome de descontinuidade Lyman. 2 anos após a sua morte, a União Geofísica Americana passou a conceder uma medalha em sua homenagem com seu nome para pesquisadores que contribuíram com a composição, estrutura e dinâmica da Terra. Winifred Goldring foi uma geóloga e paleontóloga americana que trabalhou por 40 anos no Museu Estadual de Nova York, sendo a primeira curadora e mulher paleontóloga no local. Desenvolveu estudos sobre os crinoides devonianos, sua taxonomia, morfologia, sequências evolutivas e relação estratigráfica. Em 1939, foi a primeira do mundo a ser nomeada paleontóloga estadual, além de atuar como presidenta da Sociedade Paleontológica e vice-presidente da Sociedade Geológica Americana. Publicou sobre as mais antigas florestas fósseis encontradas em Gilboa e expôs tocos fósseis que ela estudou observando os crescimentos anuais em anéis de madeiras petrificadas da Era Carbonífera, que indicava variabilidade climática. Outra importante contribuição foi dada por Mary Trapp, geóloga com especialização em cartografia, que analisou dados sísmicos e topográficos do fundo do mar, utilizando equipamentos para interpretar os dados em laboratório, já que na época não era permitido mulheres em campo. Essas análises permitiram identificar cadeias de montanhas submarinas cortadas por uma dorsal mesoatlântica, o que serviu como base para compreender a teoria da deriva continental. Além disso, cartografou diversas estruturas e fundo oceânico, com mapas que ajudaram a entender a história da Terra. Martine de Bettereux foi uma engenheira de Minas, considerada a primeira mineralogista que, juntamente com seu marido, Jean de Châtelet, barão de Beccelay, localizou diversos depósitos minerais em águas minerais de nascentes na França. Trabalhando para as autoridades, ela escreveu livros com métodos de exploração. Um de seus livros, La Restitution de Pluton, expunha técnicas para identificar minerais com mapas astrológicos, que associavam os minerais a signos estelares, o que levou a sua prisão e de seu marido, acusados de bruxaria e de invocar demônios, morrendo pouco tempo depois. Por fim, uma das principais mulheres que revolucionou dentro das ciências foi a Marie Curie, que não se deixou levar por vencer pela proibição de mulheres nas universidades da Polônia e foi estudar em Paris, onde conheceu seu marido Pierre Curie. Os dois estudaram sobre a radioatividade e descobriram que a radiação era emitida por átomos de forma individual. Suas contribuições os levaram a receber o Prêmio Nobel em Física, sendo ela a primeira mulher a receber esse prêmio. Além disso, aprofundou suas pesquisas sobre urânio e descobriu os elementos polônio e rádio, ganhando assim o Prêmio Nobel em Química. Contribuiu também na medicina, desenvolvendo unidades móveis de radiografia durante a Primeira Guerra Mundial. Mas, infelizmente, como os efeitos de trabalhar com elementos radioativos até então eram desconhecidos, ela acabou falecendo em decorrência de problemas de saúde desencadeados pela radiação. Bom, essas foram algumas das grandes mulheres de mentes brilhantes que revolucionaram a história das ciências. Obrigada por assistirem e até a próxima!